Eu sou Marilene Tati e você está no canal Biscuit Decoração. Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazerem esse lindo paliteiro aqui com Papai Noel, que também pode ser usado como peça decorativa em ambiente natalino. Então, fiquem no vídeo até o final e se gostarem, então curtam, comentem aí, compartilhem com seus amigos e também se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, tá bom, gente? Ative o sininho das notificações para que sejam notificados a cada vídeo novo aqui postado no canal. Então, sem mais delongas, vem comigo! Então, aqui para as botinas, 2 bolinhas de 10 gramas cada uma. Aqui a gente vai puxar, fazer o pezinho, ajeitando. Aqui eu vou colocar na bancada para deixar bem retinho embaixo. Vou fazer a marcação aqui para a gente fazer o solado dessa botina. Aqui eu vou fazer pequenas marcaçõezinhas, ó, toda a volta. Feito isso, ficou assim, ó. Aqui com palitinho mesmo, eu vou fazer umas marcaçõezinhas aqui na botina. Com um bolhadorzinho, eu vou dar uma apertadinha, deixando bem retinho embaixo. Daí a botininha ficou assim, ó. Então, assim, dessa mesma forma, vocês vão fazer as duas. Então, aqui feitas as duas botinas, vamos reservar para ir dando uma secada. Aqui para o corpo, 39 gramas de massa vermelha. Aqui eu já sovei bem, fiz uma bolinha bem redondinha, bem lisinha, para depois não ficar com rachadura. Então, aqui eu vou fazer um quibe bem gordinho. Feito, gente, ó. Ficou assim, aqui eu vou dar uma leve achatada aqui, ó, porque eu quero que fique mais retinho aqui, porque depois a gente vai fazer a colagem, vai ficar melhor para colar, tá? Então, vou dar uma achatadinha. Aqui eu vou vir com a tesoura e cortar mais ou menos uns 2,5 centímetros, bem no meio aqui, e aqui eu vou arredondando essa partezinha, ó. Que aqui a gente já vai fazer as perninhas dele. Vamos deixar bem lisinho. Alisem por dentro. E deixar a perna bem de forma arredondada. Pode deixá-la mais para trás, para deixar ele bem barrigudinho, ó. Dá uma pressionadinha aqui, ó, que ele vai ficar bem, barriguinha bem saliente. Aqui eu vou colocar de novo na bancada. Vou dando uma pressionada para ficar bem, para ficar um pouco reto atrás, ó. Aqui eu vou dar uma pressionadinha, deixar as pernas bem curtinhas, que depois vai a botina para não ficar muito alto. Formar a barriguinha dele aqui, ó. Então, o corpinho, gente, é só isso aqui, ó. Aqui, então, vou colocar 2 palitinhos, 2 meio palito, que a gente vai encaixar na botina, então. Passar um pouco de cola. E vamos encaixar aqui na botininha, ó. Pode deixar um pouquinho pro lado, assim. Aqui eu vou dar uma pressionadinha. Deixa eu dar uma afinada aqui, ó. E vou unir um pouco as perninhas, ó. Vou colocar na bancada para deixar mais retinho atrás. Então, o corpinho é isso aqui, gente. Aqui eu vou fazer um rolinho, não muito grosso.
Vou dar uma leve achatada. Ó. E vou colocar nessa emenda aqui que a gente fez da botina. Vou dar uma umedecida. E vamos colocar dos dois lados. Aqui eu dou uma ajeitadinha, uma alisada, tirar as marcas das digitais. Então, vou fazer do outro lado da mesma forma. Então, aqui eu fiz outro rolinho, um pouquinho mais grossinho que a gente usou na botina. Vou dar uma leve achatada, não muita coisa, porque tem que ficar mais gordinho do que a gente usou embaixo. Tá, gente? Dá uma alisadinha. Ó, ele vai ficar assim, ó, quase redondo. Aqui eu vou tirar, vou cortar a pontinha. E a gente vai, então, colar logo abaixo da barriguinha dele. Aqui eu vou dar uma umedecida. E vou vir colando. Aqui tá a barriguinha dele, vamos colocar logo abaixo. Começa aqui pelo meio e vai dando toda a volta. Bem delicadamente, porque a peça tá bem molhada. Ó. Até chegar aqui na frente e aqui a gente vai recortar essa parte que sobrou. Vou me encaixar aqui. Se vocês quiserem fazer textura nessas partes aqui, com a pontinha de um palito, vocês fazem. Eu vou deixar tudo lisinho assim, ó. Nesse outro aqui, eu fiz também lisinho, ó. Eu não coloquei textura em nada. Que eu vou colocar, então, na bancada de novo e vou dando uma lisadinha, ó. Pra deixar mais retinho atrás. Feito isso, então, com um pincelzinho, uma ferramentinha que vocês tiverem aí, vamos fazer uma marcaçãozinha aonde a gente vai colocar o cinto. Que eu vou utilizar um cabinho de pincel que vai ficar melhor, ó. Dá uma aprofundadinha, atrás também. E aqui a gente vai colar um rolinho de massa preta bem fininho. Então, aqui um pedaço de massinha amarela. Vamos dar uma pressionada, vamos cortar um retângulo bem pequeno, que vai ser a fivela que a gente vai colocar aqui, para dar um acabamento ali no cinto. Então, vocês cortam um retângulo bem pequeno, daí vocês veem o tamanho que vocês querem. Um retângulozinho, ó, bem simples. E aqui, com o auxílio de um canudinho, eu vou fazer só um furinho aqui no meio. Girando, ó, fivela bem simplesinha. Deixa eu tirar mais um pedacinho que eu acho que ficou meio grande. Daí vocês vão vendo, gente, depois essa fivelinha aqui vocês pintem com tinta Metal Colors dourada, ó. Então, aqui vamos colar aqui na frente. E agora a gente vai deixar essa peça secar um pouco para depois a gente seguir. Enquanto isso, a gente já vai fazendo a cabecinha dele. Porque ela tá muito molinha, a gente não vai colocar os bracinhos agora. Então, aqui eu vou colocar numa manta acrílica, que daí vai secando na parte de trás e da frente também, simultaneamente. Para a cabeça, a gente vai utilizar a mesma medida, o mesmo tamanho, vocês medem uma bolinha de massa do tom pele, com o mesmo tamanho da bolinha que vocês vão utilizar. Essa bolinha aqui é de 35 milímetros, tá, gente? Aqui vocês vão sovar bem essa massa para depois não dar rachadura e vão deixá-la bem redondinha, que sem nenhuma marquinha para depois não ficar abrindo, tá, gente? Essa massa aqui que eu tô utilizando é a massa caseira, a mesma que eu já ensinei aqui no canal, tá, gente? Então, aqui eu vou fazer uma bolinha bem redondinha, sem nenhuma fissura, nada. A massa já bem lisinha.
eu vou começar a encapar essa bolinha aqui, que eu já passei cola e já tá sequinho. Então, agora eu não vou precisar passar. Então, eu vou empurrando essa massa, vou puxar ela toda para baixo. Vamos envolvendo essa bola de isopor. Quando chegar nesse ponto aqui, vocês vão começar a fechar, ó. Daí, com a palma da mão, vocês vão empurrando. Assim, aqui vão começar a puxar. Vocês têm que tomar cuidado para não deixar que fique ar por dentro, porque depois, conforme vai secando, ela pode estufar e daí fica feio. Então, vocês vão fazendo aos pouquinhos, vão empurrando, ó, com a palma da mão, até fechar toda essa bolinha e ficar mais massa aqui nessa parte de baixo. Ó, ficou nesse formato. Aqui eu vou tirar um pedacinho, vamos alisar aqui. Ficou assim, ó, gente. Aqui eu vou fazer uma divisãozinha. Vamos fazer uma marcação aqui. Aqui eu vou colocar na bancada e vou dar uma pressionada assim, ó. Pode puxar um pouquinho mais para baixo, deixar mais bochecha aqui, ó. Que o Papai Noel, ele é bem bochechudinho, ó. Ó, gente, vai ficar nesse formato. Então, aqui vocês vão alisar bem, vão deixar bem lisinho. Vou colocar novamente aqui. Aqui eu vou dar só uma pressionadinha aqui no meio. E vou puxar para as laterais, para formar a bochecha, ó. Sempre alisando, deixar bem redondinha. Vamos puxando para as laterais. Aqui com um bolhadorzinho, vamos fazer as marcações onde a gente vai colocar os olhinhos. Dão uma aprofundadinha e aqui vocês dão uma alisadinha, deixando bem redondinho. Ele parece estranho assim, mas depois de pronto fica legal. É porque não tem boca nem nariz, daí fica meio estranho. Então, aqui eu vou usar os olhinhos resinados tamanho PP, referência 0103 da Artes da G. Mas vocês podem usar o olhinho que vocês tiverem aí, se vocês quiserem pintar também, fica bem legal. Vou deixar aqui na descrição o link da Artes da G. Quem quiser adquirir esses olhinhos, que eles são bem lindos, ó, gente. Uma perfeição. Então, vamos colocar os olhinhos aonde a gente fez aquela marcação. Olhem se tá bem na posição antes de apertar. Então, aqui eu vou dar uma pressionadinha para aprofundar um pouquinho ele, ó. Esse Papai Noel aqui vocês não vão precisar colocar cílios, tá, gente? Vamos só fazer depois um risquinho aqui em cima do olhinho e vai ser o suficiente. Então, aqui duas bolinhas bem pequenas, não tem medida, vocês vê o tamanho que vocês querem fazer. Aqui eu já passei um pouquinho de cola. Vamos botar duas bolinhas, uma em cada lado, dar uma pressionadinha. E aqui vocês só fazem uma marcaçãozinha, ó. Puxem para dentro, dão uma ajeitadinha. Do outro lado também, coloquem o dedo atrás para não empurrar essa bolinha aqui. Bem simples assim, ó, gente. Então, aqui duas bolinhas bem pequenas de massa branca, vocês vão fazer uma coxinha, vão dar uma leve achatada e vamos colocar aqui para fazer a sobrancelha. Daí, lembrando a vocês, gente, que aqui eu utilizei a bola de isopor de 35 milímetros, mas se vocês quiserem fazer a cabeça menor, vocês usam de 25 milímetros. Eu gosto ele mais cabeçudinho, a cabeça maior que o corpinho, eu acho mais engraçadinho. Mas vocês podem fazer com a bolinha de isopor de 25, que também fica bem legal. Esse aqui eu fiz com 25 milímetros, ó. A bolinha de isopor, essa aqui ela vai ficar a cabeça maior,
porque eu utilizei uma bolinha maior. Para o cabelo, então, eu vou fazer um rolinho, pode ser bem alongado, super simples o cabelinho dele, ó. Daí vocês vão medindo na volta da cabecinha para vocês verem o tamanho que vai, o tamanho certo que vai ficar, tá, gente? Vamos abrir, vamos fazer bem, deixar ele bem lisinho. E daí, quando vocês vão abrindo ele aqui, vocês vão medindo se já tá no tamanho certo, ó. Ele tem que dar essa volta. Ele ficou, já tá grande demais. Eu vou tirar um pedacinho. Vou dar uma alisada. Aqui eu venho, vou dar uma achatadinha também para não ficar muito alto. Ó, vai ficar assim, ó, gente. Depois vocês ajeitam melhor ali na cabecinha. Vou passar uma cola atrás. E daí aqui, ó, logo na metade da orelhinha, vocês vão fazendo toda a volta aqui, ó. Vão colando e ajeitando, até chegar do outro lado. E aqui vocês vêm pressionando para ficar bem achatadinho, ó, para não ficar muito alto. Achatem mais nas laterais, ó, para baixo e aqui para cima. Então, pronto o cabelinho. Aqui, antes de vocês seguir a peça, agora vocês vão ter que deixar secar também. Então, assim, gente, cada etapa vocês vão deixando secar. Faz o corpinho, faz as botininhas e depois vocês vêm montando. Porque ela é bem difícil trabalhar com a peça toda úmida. Daí ela tomba de um lado, tomba para o outro. E a gente acaba danificando as partes que a gente já fez. Então, tudo tem que respeitar o processo de secagem, tá? Vamos botar, então, secar a cabecinha, para que a gente possa continuar a nossa peça. Então, para fazer o saquinho de presente do Papai Noel, eu vou utilizar um frasquinho, ó, gente, desses corantes aqui, ó. Vocês podem aproveitar, todos os frasquinhos vão guardando, que esse aqui é um tamanho bem bom para colocar palito, tá, gente? Aqui eu já passei uma lixa e a gente vai encapar antes de fazer o saquinho dos presentes dele, tá? Então, aqui eu abri uma massa bem grossinha, vou passar cola e vamos encapar ele sem muita frescura, porque ele não vai aparecer. Vocês têm que deixar bem finalizado só em cima. Essa parte aqui toda depois vai desaparecer, a gente não vai ficar envolvida com outra camada de massa. Aqui vocês começam a colar, deixando um pedacinho aqui para cima, ó. Ele tem que sobrar aqui, ó, que aqui a gente vai ter que dobrar. A massa não muito fina, ó. Daí vocês envolvem todo esse potinho. Eu vou cortar esse excesso. Não se preocupem muito com o acabamento aqui, ó. Ó, nem precisa estar alisando muito, porque nem vai aparecer isso aqui. Daí aqui em cima, sim, vocês deixem bem bonitinho. Vão virando para dentro, que essa parte aqui sim aparece. Então, vocês deixem bem ajeitadinho. Feito isso, vocês vão abrir uma massa vermelha também, não muito fininha, que seja bem grossinha. E aqui a gente vai recortar um círculo. Não precisa ser com cortador, vocês podem até recortar com a tesoura, tá, gente? Eu não tenho cortador tão grande assim, então eu vou recortar com a tesoura. Vocês recortem que fique bem redondinho, ó. Vão recortando, que eu já vou dar as medidas para vocês. Ó, gente, daí vocês recortem redondo e vocês têm que olhar aqui, ó, o tamanho dele tem que ficar bem acima dessa parte aqui, ó, tá? Então, vocês vão medir aqui, ó, vocês olhem que tem que sobrar um pouquinho aqui acima. Então, aqui eu só vou dar mais uma recortadinha, deixar mais redondinho, que eu cortei só para vocês verem as medidas. Vocês têm que ver que colocando ao centro aqui, puxando para cima, ele tem que ultrapassar, ó, tá? Então, essa é a medida correta. Então, feito isso,
vocês vão passar cola apenas aqui em cima e na parte de baixo também. Essa parte do meio vocês não coloquem cola. Vou colocar um pouquinho embaixo. E aqui eu vou colocar bem no centro desse que a gente recortou. Olhem bem, centralizem bem. E aqui a gente vai começar a puxar, ó. Vocês puxam uma ponta bem leve, não precisa puxar, gente. Deixe bem soltinho, ó. Puxa uma ponta. Dão mais um espacinho, puxa outra ponta, encostem ali, ó. Vão girando, segurem aqui, vão levantar outra ponta. Bem leve, sem puxar a massa. Vão puxando outra ponta. E assim vocês vão fazendo até chegar ao fim, ó. Vai colando só aquele pedacinho ali, ó. Vai ficar o saquinho aqui bem soltinho. Vocês não se preocupem se ficar alguma pontinha pra cima também, que depois vocês vêm com a tesoura e dão uma ajeitada. Tá, gente? Então, feito isso aqui, ó, agora a gente vai pegar cada parte dessa aqui, ó. Vamos empurrar com o dedo. Assim, ó. E vamos dar uma pressionadinha, ó. Dando esse formatinho. Coloque o dedo aqui, ó. Bem leve, empurrem. Coloque aqui. Vamos fazer assim toda a volta. Ó, gente, ele vai ficar nesse formatinho aqui, ó. Vocês notem que aqui eu não passei cola, ele não colou. Aqui eu só vou dando uma ajeitadinha. Se ficar alguma pontinha aqui, depois vocês vão recortem. Então, feito isso, eu vou pegar bem suavemente para não amassar essa parte de baixo. E aqui eu vou dar uma pressionadinha onde a gente vai colocar a fita. Pode ser com um cabinho de um pincel mesmo, vocês vêm fazendo isso aqui, ó. Sem apertar a peça, bem suave. Até eu vou pegar aqui por dentro, que vai ficar melhor para fazer isso, ó. Que aqui depois a gente vai colocar um lacinho, que fica bem legal. Ó, gente, ficou assim no saquinho. Aqui vamos ajeitar essas pontinhas, abrir um pouquinho, para deixar espaço para depois pros palitos ali a gente vai colocar. Tá, gente? Então, vocês vão fazer isso aqui, vão deixar secando todas as partes antes de vir voltar a montar. Eu vou deixar secar e daí logo mais eu volto aqui pra gente seguir, então, a nossa aula de hoje. Então, aqui já deu uma secada. Eu já vou colocar a fitinha antes de colar o Papai Noel, porque depois a gente não vai poder passar por trás. Não vou amarrar agora bem forte ainda, só colocar na posição, porque isso aqui eu tenho que fazer quando ela estiver bem seca, porque senão vai secar e depois vai ficar com folga. Vou fazer bem levezinho aqui, só pra gente fazer a colagem do Papai Noel. Então, aqui eu vou pegar uma parte que tá bem salientezinho assim aqui, pra gente poder encaixar o Papai Noel bem nessa parte mais saliente. Aqui eu vou dar uma apertadinha. Ainda tá molinho, dá pra gente apertar, ó, que aqui vai dar um encaixe perfeito, ó, gente. Então, vou passar um pouco de cola aqui nas costas do Papai Noel e já vou colar aqui, ó. Vou dar uma pressionadinha pra ficar bem colado, tá, gente? Ele vai ficar assim de lado. Enquanto aqui vai dando uma secadinha, a gente vai terminar a cabecinha dele, então. Então, com a canetinha em gel, eu vou só fazer uma marcação mais forte aqui na parte de cima. Se vocês quiserem, pode pintar com tinta PVA. Também essa tinta de escrever comum também vocês podem fazer. E essa aqui também, ó. Essa canetinha aqui, marcador de CD. Se vocês forem fazer com a canetinha, o ideal, quando cria uma película só sequinha, vocês já fazem, que daí tá a massa ainda bem macia, e daí ela vai ficar melhor para fazer com a canetinha. Feito isso, então, agora eu vou ruborizar ele pra gente vir com a barba e o bigode.
Então, aqui para a barba, 6,5 gramas de massa. Vou fazer um quibezinho. Afino nas duas pontas. Vou dar uma alongada. Vou fazer isso aqui, vou dar uma achatada. Pode alongar um pouquinho aqui para baixo. Aqui eu vou afinar um pouquinho na parte de cima. Daí vocês vão fazendo e vão medindo, tá, gente? Ele tem que chegar até a orelhinha. Medir aqui. Agora eu vou afinando e puxando para cima, ó. Só as pontinhas. Que eu vou medir novamente para ver se já chegou até a orelhinha. Ó, é mais ou menos isso aqui. Então, vou passar um pouco de cola atrás. Se vocês quiserem colocar mais barba, vocês coloquem ou menos. Aqui também eu não vou fazer marcações, eu vou deixar ele lisinho. Quem quiser fazer, faça aí, então. Aqui eu vou passar um pouco de cola atrás e já vou colar. Aqui eu vou dar uma achatadinha na parte de cima. Vou abrir um espacinho aqui, ó. Vocês sempre procuram ruborizar ele antes de colocar a barba, porque se vocês forem fazer isso depois, daí vai acabar manchando a barba aqui, de cor de rosa. Tá, gente? Então, a barba pronta, vamos fazer o bigodinho. Então, aqui pro bigode, 0,6 gramas, vou fazer uma coxinha mais alongada. Ó, 2 coxinhas. Passar um pouquinho de cola e vou unir as duas. Sem apertar, no fim acabei apertando aqui, ó. E vamos, então, colar aqui na frente. Um pouquinho de cola. E aqui eu vou dar uma achatadinha, tá, gente? Pra ela não ficar tão gordinha, ó. Bem suave. Pode virar um pouquinho pra cima. Que eu já vou abrir um espacinho para colocar o nariz. Aqui pro nariz, uma bolinha bem pequena de massa coton pele. Deixa ela bem lisinha. Vou dar uma alongada para ela não ficar muito redonda. E vamos colocar aqui, ó. Dar uma ajeitadinha. Então, aqui abaixo do bigode, eu vou fazer um furinho bem pequeno, puxar um pouquinho para baixo. Só uma aberturinha. E aqui um pedacinho de massa vermelha ou rosa, mas bem pequena, gente. Não vamos botar muito grande. Coisinha assim, a menos que 1 grão de arroz. E vamos encaixar aqui, eu fazer uma coxinha e encaixar ali naquele furinho. E aqui eu ajeito direitinho, empurro um pouquinho para dentro, ó. Aqui, então, eu vou substituir esse palito por um pedacinho de arame galvanizado, para deixar ele mais firme. Vou colocar um pedacinho de massa aqui, vocês podem colocar branca ou vermelha. Vou botar vermelha mesmo. E aqui eu vou colar a cabeça com ele virado para frente, ó. Tá, gente? Então, vamos fazer os bracinhos. 1,5 gramas para cada mãozinha. Não é mão, é a luvinha dele. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Deixar mais redondinha na ponta. Pode dar uma afinadinha. Aqui a gente só vai puxar o polegar. Polegar aqui, ó. Bem simples essa mãozinha, gente. Não tem mistério. Então, a outra eu vou fazer da mesma maneira. Feitas as duas luvinhas, vamos fazer o bracinho, então. Para o bracinho, a gente vai utilizar 3 gramas para cada bracinho de massa vermelha. Aqui a gente vai alongar. Vamos alongar isso aqui, ó. Deixando mais fininho aqui na ponta. Olha, está do mesmo tamanho.
Aqui eu vou fazer uma abertura para encaixar aquela luvinha aqui, ó. Fazendo as duas. Um pouco de cola. Que eu vou encaixar. Dar uma pressionadinha para ficar bem colado. Aqui eu vou fazer um rolinho com massa branca e vou achatar. E aqui a gente vem colocando em toda a volta aqui da parte de baixo, dessa parte vermelha. Deixando assim, ó. Então, aqui já vou colar a mãozinha, o bracinho. Daí, vocês colhem na posição que vocês quiserem, gente. Se quiser botar pra frente, quiser botar algum apliquezinho aqui, uma bengalinha, alguma coisa. Daí, vocês vão usar a imaginação de vocês, tá, gente? Aproveitem aí, já deixem um like pra não esquecer, não deixar pro final e acabar esquecendo, gente. Se inscreva também no canal, quem ainda não se inscreveu, para não perder nada que eu vou postando aqui, tá bom, gente? Sempre ajeitando. Olha que legal. Então, gente, só para lembrar para vocês, eu sei que eu já falei, mas eu vou lembrar. Vocês notem que esse aqui ficou com a cabecinha maior, ó. Mas o corpinho é o mesmo tamanho. Só que aquele tá menor porque ele já encolheu, porque ele já tá seco, já tá pronto há dias. E esse aqui ficou com a cabecinha maior. Então, vocês podem fazer, então, com a bola de 25 milímetros ou 35. Se vocês gostam mais cabeçudinho, faz a de 35, que foi esse que eu fiz, que eu achei até mais legal, que eu gostei, que ele ficou com a cabecinha maior. E esse aplique aqui vocês vão poder fazer em qualquer decoração que vocês quiserem, até fazer ele como enfeite de Natal para botar em algum arranjo, ele fica muito lindo. Eu tô ensinando ele aqui no porta-palitos para vocês botarem numa peça utilitária, mas não, nada impede que vocês usem qualquer peça que vocês quiserem. Então, esse modelo aqui eu deixei ele carequinha e coloquei o gorrinho dele na mão. Mas esse aqui eu vou colocar na cabecinha dele, eu não quero esse carequinha, tá, gente? Daí vocês fazem da maneira que vocês quiserem. Então, para o gorro, 15 gramas de massa vermelha. Vou alongar e fazer uma coxinha. Aqui eu vou fazer uma abertura no meio e vou começar a largar essa parte de baixo, ó. Daí vocês coloquem o dedo aqui mesmo, um dedo por dentro, aqui outro por fora e vão alongando. Pode usar também um bolhadorzinho, se vocês quiserem. E aqui vão abrindo. Vão abrindo e alongando. E daí vão medindo na cabeça dele até vocês verem que tá no tamanho bom. Ele ficou nesse formato. Aqui, então, vou passar uma cola na parte de dentro. E vou posicionar aqui na cabecinha dele, ó. Daí vocês vão vendo se querem botar mais pra trás ou mais pra cima. Vão ajeitando. Então, aqui com a massa branca, vou fazer um rolinho não muito fino. Vamos alongar bem ele e achatar. Que eu vou passar cola atrás e vou colocar em toda a volta do gorro. E aqui então vou colocar para arrematar aqui, para dar um acabamento nessa emenda aqui, eu vou colocar uma bolinha de massa branca, daí vocês colocam o tamanho que vocês quiserem, maior ou menor. Vou fazer uns pelinhos nesse aqui, ó, só nessa bolinha. Então, aqui para finalizar a nossa peça de hoje, eu vou apenas colocar um detalhezinho aqui do lado, colocar umas
umas 3 folhinhas verdes e umas bolinhas vermelhas, tá, gente? Só para dar um detalhe aqui, ó. Então, prontinha a nossa peça. Aqui já vou colocar uns palitos para vocês verem como fica legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenha ajudado. Aproveitem bastante essa ideia para fazerem lindas peças aí pro Natal que tá chegando, tá, pessoal? Também vou deixar aqui na descrição o link das minhas outras redes sociais, que quem quiser me seguir lá também, tá? Pessoal, já deixaram o seu like aí, gente? Então, espero que sim. Inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Então, até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.